Olá, aqui é o Paulo da Incubadora de Líderes e nesse vídeo eu vou falar sobre as características do seu perfil comportamental e sobre estratégia. Você vai entender por que profissionais de alta performance utilizam as características do perfil comportamental para terem melhores resultados. Você vai entender por que empresas do mundo inteiro utilizam e aplicam os testes de perfil comportamental para definirem vagas de exame de seleção e vaga de promoção. Você vai aprender como você pode utilizar todas as informações ao seu favor para conseguir melhores resultados, ocupar cargos estratégicos e ainda como você pode, de uma maneira efetiva e eficaz, influenciar as pessoas do seu meio ao seu redor, simplesmente adaptando as suas características de perfil comportamental às características de perfil comportamental de cada uma delas. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já fez o teste e já sabe qual é o seu perfil comportamental predominante. Se você ainda não fez, clica no botão que está aqui embaixo ou em algum canto aqui da página, vá lá e faça seu teste. Bom, vamos entender como o nível de autoconhecimento e de conhecimento do outro está ligado à alta performance. Vamos aqui para o quadro para a gente poder entender. Veja só, nós temos aqui dois eixos. Nós temos aqui no eixo horizontal o ambiente externo, o meio que nós estamos, que está ligado ao entendimento do outro, entendimento das características comportamentais das outras pessoas. E aqui nós temos um eixo vertical, o nível do autoconhecimento, que está ligado ao eu, que é o nosso interno, nosso interior. Bom, se nós temos um baixo nível de entendimento do outro e um baixo nível de autoconhecimento, nós então temos uma eficiência, uma performance baixa. Se nós temos, por exemplo, um autoconhecimento, mas temos um nível de entendimento do outro baixo, nós temos então uma performance média. Se nós temos um autoconhecimento do outro, mas nós temos um baixo autoconhecimento, nós também temos uma performance média. Mas a partir do momento que nós temos um alto nível de autoconhecimento e um alto nível de entendimento do outro, a gente passa a ter uma alta performance. Por isso é muito importante a gente entender cada vez mais as características comportamentais ao nosso respeito para saber quais estratégias nós temos que tomar para tomar as melhores decisões e como nós podemos persuadir o nosso meio simplesmente observando ao nosso redor quais são as características comportamentais das outras pessoas. Então vamos entender o seguinte. A teoria que é a base dos perfis comportamentais, de todo esse estudo de perfis comportamentais, é a teoria DISC. A teoria DISC, ela já foi utilizada em todo o mundo por mais de 54 milhões de pessoas. Quando se trata de 54 milhões de pessoas, a referência é por empresas que têm um protocolo fechado para a aplicação dessa ferramenta. Se a gente for expandir para códigos abertos, como essa ferramenta que você utilizou, que é baseada na teoria DISC, o número seria infinitamente maior. Mas oficialmente, o número de pessoas que já utilizaram essa ferramenta em todo o mundo é 54 milhões de pessoas. Ela já é utilizada há mais de 38 anos como a ferramenta mais utilizada e mais confiável de todo mundo para se definir perfis comportamentais. Essa teoria ela foi desenvolvida, foi fruto do estudo do professor PhD William Marston, Marston como ele é conhecido. Depois de muitos anos, houve um outro professor chamado John Garrett, que pegou todos esses estudos de Marston e tentou aprofundar. E depois que ele fez todo esse estudo e aprofundou mais, foi aí que surgiu a ferramenta DISC, que é esse teste que a gente realiza para perfil comportamental. DISC quer dizer o seguinte: D de perfil dominância, I de perfil influência, S de perfil estabilidade ou seguro e C de perfil cautela ou conformidade, como você pode achar em algumas literaturas. Bom, como se dá essa questão dos perfis comportamentais dentro da teoria DISC? A teoria DISC ela aborda a definição desses perfis de duas formas. Nós temos aqui um eixo horizontal, que de um lado nós temos um lado mais questionador e do outro lado nós temos um lado mais receptivo.
Já no eixo vertical, nós temos de um lado a atividade, o lado ativo, e do outro lado, o lado reflexivo. Então vamos lá. Quando nós falamos do eixo ativo, são pessoas que têm maior agilidade, que estão mais voltadas para a atividade, que estão voltadas para o fazer. São pessoas que são mais ousadas, que gostam de desafios. Já no eixo horizontal, do lado direito, nós temos o lado questionador, que são pessoas que são mais centradas na lógica, são pessoas que são mais questionadoras, mais desafiantes. Então, dessa forma, deste lado, a gente vai encontrar o perfil dominância, que tem um lado mais ativo, ágil, e tem o outro lado mais centrado na lógica. São pessoas mais centradas na lógica. Do outro lado do eixo, nós temos um perfil mais receptivo, pessoas que têm maior tolerância, porque elas são voltadas para os relacionamentos. Então, de um lado, nós temos o lado mais questionador, centrado na lógica, e do outro lado, o lado receptivo, voltado às pessoas. Deste lado, encontra-se o perfil influência, que tem o seu lado ativo, voltado às atividades, porém, ao invés de ele ser um lado questionador, centrado na lógica, ele já tem um lado receptivo, voltado às pessoas. Bom, ainda aqui, abaixo do eixo vertical, ainda do lado receptivo, que são pessoas voltadas para outras pessoas, voltadas para o relacionamento, porém, dessa vez, deixando o lado da atividade e passando para o lado reflexivo, que são pessoas mais moderadas, mais atenciosas, pessoas mais, digamos, pessoas que são mais voltadas para o pensamento, pessoas que são mais da análise. Nós temos aqui, então, o perfil seguro ou o perfil estabilidade. Essas pessoas, elas continuam sendo voltadas para as outras pessoas, porém, dessa vez, diferente do perfil influência, que são perfis mais voltados para a atividade, são pessoas mais moderadas, mais tranquilas, mais voltadas para a análise, para o pensamento. Passando para o eixo oposto, ainda do lado reflexivo, nós temos aqui um perfil que ele é, do lado questionador, que ele é centrado na lógica, quer dizer, ele já deixa de ser um perfil voltado às pessoas para passar a ser um perfil voltado à lógica, centrado na lógica. Então nós temos aqui um perfil questionador e reflexivo. É aqui que se encontra o perfil cautela. Ele se mantém sempre cuidadoso, moderado, voltado à análise e ao pensamento, porém, ele é um cara centrado na lógica, uma pessoa centrada na lógica. Dessa forma, nós temos aqui a concepção da teoria DISC sobre esses dois eixos. O eixo horizontal, que de um lado tem o lado questionador e do outro lado o lado receptivo. O eixo vertical, que de um lado tem a atividade e do outro o lado reflexivo, que vão formar 4 diferentes perfis relacionando cada um desses dois eixos. Então nós temos o perfil dominância, que são pessoas que são mais ágeis, ligadas ao fazer, mais desafiadoras, pessoas que são mais autoritárias, que buscam mais desafios. Do outro lado, são pessoas mais centradas na lógica, são pessoas que são mais céticas, mais desafiantes, mais questionadoras. Muito parecido com o perfil D, porém, já são pessoas mais receptivas, voltadas às pessoas e aos relacionamentos. Nós temos a influência. Elas continuam a ser pessoas ligadas a atividades, pessoas ágeis, mas ainda assim elas são mais tolerantes e voltadas às pessoas. Logo abaixo, ainda do lado receptivo, nós temos então o perfil seguro ou estabilidade, que também são ligados às pessoas, voltados às pessoas, porém dessa vez, ao invés de serem ativas, são pessoas mais cuidadosas, tolerantes, reflexivas. Já do outro lado, do reflexivo, nós temos aqui então o perfil C, que é a cautela, pessoas reflexivas, atenciosas e cuidadosas, voltadas ao pensar e à análise, porém dessa vez são centradas na lógica, são pessoas céticas, desafiantes e também são pessoas questionadoras. Seguindo aqui, vamos entender como nós podemos utilizar todas essas informações ao nosso favor. Nós temos aqui, então, 2 pontos importantes para você utilizar todas essas informações ao seu favor. Você pode estar se perguntando, tá, Paulo, eu entendi tudo isso, mas como eu posso usar isso ao meu favor para eu conseguir melhores resultados? Entenda só. Nós temos aqui o primeiro ponto que está ligado à estratégia. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos falando o seguinte: quando nós conhecemos os nossos padrões de comportamento, aquelas características do nosso perfil,
e nós entendemos quais são as características dos outros perfis, a gente consegue saber quais são as nossas características que a gente precisa modular, adaptar para determinada oportunidade. Pegar aquilo que a gente tem de melhor e adaptar em relação aos outros perfis para a gente poder ter o melhor resultado. Quando uma empresa aplica um teste de perfil comportamental, a intenção dela é saber quais são as características naturais que uma pessoa tem que pode ajudar e dar melhor resultado em determinado cargo. Por exemplo, digamos que tem uma vaga para liderança. A empresa aplica um teste de perfil comportamental, muito provavelmente, não é uma regra, mas para buscar pessoas que tenham mais atividade e que sejam mais voltadas ao relacionamento ou que sejam questionadoras, mas que geralmente tenham maior facilidade ou de desafios e resultados ou então de relacionamento com pessoas. Não é uma regra, mas pode ser que seja por isso. Por um outro lado, se for um cargo de analista financeiro ou qualquer cargo analista que depende de ser mais pensativo, uma pessoa mais voltada ao pensamento, muito provavelmente ela está buscando pessoas que sejam mais reflexivas e questionadoras. Então, é aí que entra a questão da estratégia. Quando você sabe quais são as características melhores para determinada situação e circunstância, você já tem agilidade de adaptar rapidamente mediante aquela situação. O segundo ponto muito importante é a questão da eficiência nos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes a gente depende de outras pessoas para que a gente tenha resultado. E é aí que entra a questão da influência e do relacionamento interpessoal. Quando você conhece o seu padrão de preferência comportamental e entende quais são as características dos outros padrões de comportamento, você consegue também se adaptar para você ter maior empatia e conectividade com aquela pessoa, para ela influenciar e conseguir o melhor resultado. Por isso que a gente entender como as outras pessoas agem, entender como nós podemos, a partir de nós, nos adaptarmos para ter uma melhor relação com essas pessoas, com certeza nós vamos ter maior influência e conseguir maiores resultados. Vamos continuar aqui para a gente continuar a entender um pouco mais dessas questões, especialmente nos relacionamentos. Bom, a gente precisa entender como cada um desses perfis se relaciona com o ambiente. Nós temos aqui o perfil dominância. Nós falamos então que o perfil dominância ele é ligado à atividade e do lado de cá ligado a questionamentos, é um lado mais questionador. O perfil D, ele entende que ele é mais forte do que o ambiente. Por quê? Quando ele se depara em um desafio, a intenção do perfil D é a atividade, então ele já parte logo para a atividade. Então ele se sente mais forte que o ambiente porque ele já quer partir para resolver, para a ação, para a atividade em relação ao ambiente. Por exemplo, quando ele chega em um ambiente que ele não é conhecido, uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem perfil D, ele se sente à vontade naquele ambiente porque ele se sente forte em relação àquele ambiente. Do outro lado, nós temos o perfil I, que também se sente forte em relação ao ambiente. Quando ele se depara com um ambiente que ele não está acostumado, ele tem a tendência de ir para cima do ambiente. Ele se sente à vontade dentro do ambiente. Já do outro lado, nós temos aqui o perfil S e o perfil C. Essas pessoas, elas se sentem mais fracas do que o ambiente. Quando eu digo mais fraca, não está relacionado à força física e nem medo e segurança do ambiente. O que eu quero dizer é que, ao contrário do perfil D e I, quando acontece qualquer situação, eles vão direto para a ação, o perfil C e S se recua para o pensamento e começa a analisar quais serão as ações que eles vão tomar naquele ambiente. Então, ele é um perfil que ele respeita o ambiente, vai para o lado reflexivo e começa a entender como ele vai interagir naquele ambiente. Do lado de cá, nós temos aqui a questão de ver o ambiente como favorável ou desfavorável. O perfil D e o perfil C entendem o ambiente como desfavorável. O que quer dizer isso? Tudo que vem de fora ou é diferente daquilo que ele está se propondo a fazer, ele tem a tendência de rejeitar. Por exemplo, o perfil D, que é um perfil muito ativo e também muito questionador, se você traz uma nova informação para ele, muito provavelmente ele vai ter dificuldade, ele vai se sentir desfavorável a implementar aquela atividade. Da mesma forma, o perfil C
Mesmo ele sendo um perfil reflexivo, ele é muito questionador. Então, quando vem algo, ele analisa e pensa, bom, se isso é diferente do que eu estou acostumado, por que isso eu vou fazer? Então, muito provavelmente, ele vê isso também como uma informação desfavorável. Já do outro lado, nós temos o perfil I e o perfil S. O perfil S, ele vê o ambiente como favorável, assim como o I. Por quê? Eles são mais voltados às pessoas. Como eles são mais voltados aos relacionamentos, ao invés de serem centrados na lógica, eles têm a tendência de enxergar o ambiente como favorável e tudo que vem a partir do ambiente eles recebem da melhor maneira possível porque eles são voltados aos relacionamentos. Então, por isso, de um lado nós temos o lado desfavorável e do outro lado o lado favorável. Continuando aqui essas questões estratégicas, vamos entender então como que funciona essa correlação entre cada um desses perfis para a gente entender como a gente pode ter maior eficiência no relacionamento interpessoal entre esses perfis. Vamos entender então como a gente pode usar essas estratégias no relacionamento. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, nós temos então dois eixos. Nós temos aqui o eixo horizontal, que de um lado é questionador e do outro receptivo, voltado às pessoas. E nós temos aqui o eixo vertical, que tem de um lado o lado ativo, a atividade, o outro lado, um lado mais reflexivo. Temos aqui então dois perfis comportamentais que eles são questionadores, dois perfis comportamentais que têm um lado receptivo, dois que têm um lado voltado para a atividade e dois que têm um lado mais reflexivo. Note o seguinte, bom, quando nós falamos do perfil D, utilizando o perfil D como exemplo, nós estamos falando de uma pessoa que ela é lógica, cética e desafiante, ágil, segura de si e ousada. Por quê? Se ela é voltada para a atividade, se ela já é uma pessoa do fazer, por ela fazer muito, por ela ser uma fazedora, ela tem a tendência de ser mais ágil, mais rápida, mais segura de si, por treinar tanto, fazer tanto, e ela é mais ousada. E ela é uma pessoa mais lógica, cética, mais questionadora e desafiante. Então esse cara aqui, ele gosta de desafio, ele é uma pessoa ativa, é uma pessoa que tem a tendência de dominar o ambiente que ele está. Do outro lado, pelo lado oposto, nós temos então o S. O S, perfil seguro ou estabilidade, já é uma pessoa extremamente oposta. Por quê? Ao invés de ser questionadora, ela é voltada aos relacionamentos, ela é receptiva, ela é uma pessoa com foco em pessoas, mais agradável, mais tolerante. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa calma, moderada, atenciosa e voltada ao pensamento, reflexiva. Então, são pessoas extremamente opostas. Se você, então, é uma pessoa de perfil D, você tem que ter cuidado ao se relacionar com pessoas de perfil S. Por quê? Você vai precisar reduzir o seu ritmo, por exemplo, para você ter maior sinergia com o perfil S. Alterar, às vezes, até a forma como você fala, o tom de voz, porque você é uma pessoa tão ativa, tão agitada, que você pode assustar uma pessoa que tem esse lado S, esse lado mais estável. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem o perfil I, que é uma pessoa também ágil, segura de si, fazedora, ousada, porém, ao contrário do D, ele é uma pessoa mais voltada às outras pessoas, que dá mais valor aos relacionamentos. Ela se preocupa mais com o meio que ela está. Ela quer estar assim, em sinergia com o meio, ela procura sempre se relacionar bem. Só que do outro lado, do lado oposto desse perfil de influência, o perfil I, nós temos aqui o perfil C, que é a cautela. O perfil C, uma pessoa cautelosa, ela já é mais lógica, cética, questionadora, desafiante, atenciosa, calma, moderada, reflexiva. Nota que é exatamente o oposto do perfil E, que é uma pessoa já extrovertida, tolerante, com foco em pessoas, agradável, ágil. Então, se você tem o perfil I, a tendência é que a pessoa que tem o perfil I tem que tomar cuidado ao se relacionar com o C, porque se ela for muito expansiva, muito voltada ao relacionamento, pode passar a impressão para o C de ser uma pessoa que está invadindo a sua intimidade. Então a gente tem que tomar cuidado com a relação com cada uma dessas características. Por exemplo, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que tem um S, apesar de você ser uma pessoa voltada à atividade, você ser uma pessoa voltada ao relacionamento, o I pode assustar um pouco o S porque é uma pessoa mais agitada, mais ousada, mais ágil, mais segura de si. Então, em todos esses perfis,
há questões a se trabalhar, a se adaptar, para você conseguir influenciar cada um desses perfis de uma forma mais assertiva, mais equilibrada. Eu vou citar um exemplo que eu costumo dizer muito nas minhas aulas. Esse cara aqui é aquela tia que na sua família, na nossa família, ela sempre chega na festa, quer mandar em tudo, quer que faz as coisas do jeito dela. Esse I aqui é aquela pessoa mais extrovertida, que chega num ambiente que não tem ninguém, que não conhece ninguém, já sai fazendo amizade com todo mundo, já quer tomar conta do ambiente, quer ser o centro da atenção do ambiente. Do lado S, já é aquela pessoa da nossa família, ou pessoa que a gente conhece, que ela é mais cuidadora, que ela é mais pensativa, que ela se preocupa com o outro, que ela tem a tendência de ajudar, de sempre estar em contato com as pessoas, ela é a pessoa mais calma, que quer ajudar. Já essa pessoa C é aquele tio que sempre quer saber os dados, é voltado à lógica, quer calcular, quer planejar. Um outro exemplo que eu costumo dar, digamos que nós temos então que quebrar uma parede aqui e fazer uma janela. O cara que é perfil D, a pessoa que é perfil D, a primeira coisa que ela vai fazer é sair procurando qualquer coisa para atacar na parede e quebrar essa parede. A pessoa do perfil I, ela vai fazer contatos, ligações e usar o relacionamento dela para saber quem é que pode vir ajudar ela a abrir o buraco da parede. A pessoa S, ela já vai se preocupar como vai abrir essa parede, se alguém vai se machucar, o que tem que ser feito, vai analisar. Já a pessoa C vai sentar e calcular e fazer um plano de ação para poder abrir essa parede, enquanto o D já está lá tentando quebrar, o S já está preocupado com o gelo para poder, se alguém se machucar, já está ali preparado para ajudar. Então entende como é importante a gente distinguir cada um desses perfis e começar a olhar no ambiente que a gente está, como as pessoas se relacionam com o ambiente para você ter mais estratégia para lidar com cada uma delas. Mas antes de concluir, eu preciso dizer uma coisa que é extremamente importante. Não existe nenhum perfil melhor ou pior. Todos os perfis têm pontos fortes e pontos fracos. Todos eles, em determinada medida, têm coisas que são favoráveis e coisas que precisam ser trabalhadas. Na empresa, por exemplo, quando ela faz um teste de perfil comportamental, vão existir pessoas que vão ser melhores para determinados cargos, como vão existir outras pessoas que são melhores para outros determinados cargos. Então, não existe perfil melhor e nem perfil pior. É muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque ninguém gosta de ser rotulado. Nós não somos um perfil só, nós somos uma mistura de cada um desses perfis. É muito importante a gente entender isso. Ninguém é somente D. Quando eu estou falando desses exemplos, dessas características, eu estou usando como um material didático para você entender as definições uma pessoa que é 100% D, que ela não tem nenhuma mistura de nenhum outro estilo. Mas o que acontece é que nós temos diferentes estilos misturados. Lógico que um vai sobressair ao outro, mas nós somos uma mistura de estilo. Então, cuidado ao rotular as pessoas, a querer identificar no ambiente, fulano é isso, Beltrano é aquilo. Tome cuidado com isso. Bom, você vai receber no seu e-mail um link para você assistir à próxima aula. A próxima aula ela vai ser dividida em 4 aulas, uma aula para cada perfil. Então você vai assistir a aula destinada ao seu perfil em específico. Nessa aula, você vai ver características particulares de como interagir com os outros perfis e saber como você pode potencializar os seus pontos fortes e quais são os pontos que você deve dar atenção relacionados ao seu perfil para você ter melhor resultado, seja qual for o seu objetivo. Se você assistiu essa aula até agora e acredita que esse conteúdo fez algum sentido e pode ter te ajudado em algum ponto, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse conteúdo com outra pessoa, ou através do link, ou então dizer para essa pessoa ir até a página Incubadora de Líderes, fazer o teste e também participar com a gente. Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!